Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Quanto vale o nome de um estádio? O tema dos naming rights voltou ao debate com o anúncio da parceria entre o Benfica e a WME Sports, que poderá resultar numa mudança de nome do Estádio da Luz. Com a incerteza sobre o regresso dos adeptos aos estádios e a impossibilidade de rentabilizar um palco usado de 15 em 15 dias e com custos de manutenção elevadíssimos, estes recintos desportivos poderão ser um ativo a considerar para equilibrar as contas. Por outro lado, será boa ideia hipotecar ativos de longo prazo para fazer face à atual conjuntura? Estes serão temas para debater no programa desta semana, sendo que na segunda parte contaremos com a presença de Daniel Sá, especialista em marketing desportivo. Para já, duas boas-vindas então aos nossos comentadores do Jogo Económico para esta semana, Chico Laxmidas, João Marcelino e Diogo Luís. Muito obrigado aos três. Começo precisamente por ti, Chico, e por lançar aqui um número, ou um intervalo de valores, que é o que se fala que o Benfica poderá estar à procura em termos daquilo que será o valor anual que poderá entrar nos cofres da Luz após a concretização do negócio dos naming rights. Fala-se de um valor entre os 3,7 e os 5 milhões de euros. Chico, pergunto se perante o atual cenário de perda de receitas e com a incerteza sobre o regresso dos adeptos aos estádios, os clubes portugueses, de certa forma, perdem aqui alguma capacidade negocial num acordo de cedência destes direitos? Boa tarde, Zé. Certamente, numa altura de crise, não é necessariamente a melhor altura para vender, não é provavelmente a altura ideal. Este assunto já foi falado sobre em relação ao Benfica no passado, uma ou duas vezes. Falou-se da Emirates, falou-se de uma empresa chinesa, que não acabamos por não descobrir qual é que era. Não pode ser o momento ideal, mas poderá ser o momento necessário. Como estavas a dizer, as receitas de bilheteira desapareceram e mesmo quando voltarem vão ser bastante mais limitadas devido às restrições que vão continuar devido à pandemia. As receitas de sponsoring no equipamento e da venda dos jogadores também desceram, como já falámos aqui antes, e o Euromilhões, o chamado Euromilhões da Champions, nunca estão garantidos, porque o Benfica ainda não garantiu, por exemplo, para a próxima época a entrada na Champions, e como vimos nesta época também, não teve essas receitas. Portanto, há que compensar essas quedas, diversificar as fontes de receitas, e os naming rights os estádios podem ser uma dessas vias, desde que se abandonem alguns estados da alma mais sentimentalistas. É uma possibilidade que pode trazer muito potencial financeiro para compensar as outras quedas. E não é só aqui, há um potencial em todo lado. Isto é uma questão europeia. Há casos sonantes como o do Etihad, do Manchester City, e do Emirates, do Arsenal. Todos conhecemos também os vários estádios que a Allianz, seguradora alemã, tem, por exemplo, no Bayern e na Juventus. E aqui mais próximo, o Wanda, no Atlético de Madrid. Mas a nível europeu ainda há muito para fazer nesta área. Há um estudo de 2019 da Duff & Phelps, do grupo Kroll, por exemplo, que diz que são dados de 2019, mas creio que são válidos, a próxima se das 98 equipas que jogam no top 5 das ligas europeias, só 27 tinham acordos dos naming rights. 80% dos clubes na Alemanha tinham isso, 30% na Premiership, 10% em França, e 10% em Itália e 5% em Espanha. Portanto, há muito potencial. Estes valores também parecem ser apropriados. Nesse estudo mostraram um potencial, por exemplo, para o estádio do Barcelona e do Real Madrid de cerca de 36 milhões de euros por ano, e estava incluído o Futebol Clube Porto nessa lista, com um potencial de 3 milhões por ano. Portanto, esses números do Benfica não parecem fora do contexto, e é uma boa possibilidade de valorizar esse potencial. Diogo, perdes aqui alguma capacidade negocial por avançar para este tema num contexto em que, de facto, a vantagem deste lado da negociação estará sempre do lado das empresas e do lado das marcas? Não me parece. Em minha opinião, isto é uma estratégia para médio e longo prazo. E, portanto, se estivermos a olhar só para o curto prazo, sim, mas a intenção dos clubes a procurarem possíveis parceiros, não só para as receitas diretas, que daí advêm do contrato, mas também para as receitas indiretas. O que me parece é que tem que haver aqui parceiros com credibilidade, tem que haver aqui um efeito de alavancagem, no sentido de poder potenciar
Aqui também juntar as duas marcas, neste caso Benfica, e a marca que se irá associar ao clube, de forma a conseguirem entrar em novos mercados, ganhar nova dimensão, e portanto esse ponto de vista parece muito mais do que olhar para o curto prazo. O que o Benfica está é a pesquisar, é a analisar, é juntar-se aqui a uma agência com capacidade, de forma a encontrar no mundo um parceiro que possa efetivamente alavancar o nome do Benfica e conseguir potenciar ainda mais a marca e, por que não dizê-lo também, ficar ainda com mais dimensão, de forma a que o novo modelo da Liga dos Campeões também possa ter aqui alguma dimensão por parte do Benfica, porque se os clubes estiverem ligados a grandes marcas, naturalmente serão mais apetecíveis para este novo modelo da Liga dos Campeões, que, como nós sabemos, vão deixar muitos dos pequenos de fora, e portanto todos os trunfos que estiverem na manga serão importantes para que os clubes possam ter uma palavra a dizer neste novo modelo que está a ser criado. João, faço-te a mesma pergunta também. Negociar nesta altura é uma desvantagem para os clubes? Este é o mundo que existe, não existe outro, portanto tem que ser este. O que a mim me surpreende é que os clubes só o façam agora. E sou muito pouco sensível a essa questão romântica dos nomes. No desporto norte-americano, todos os clubes, todos os estádios, todos os pavilhões, quer dizer, são muito raros aqueles que não têm o naming e não permitem aos clubes uma receita por essa via. Em Portugal já temos o Dragão Caixa, o pavilhão do Futebol Clube do Porto. Quer dizer, o próprio centro de estágios do Benfica também, não é? Exatamente. Que entretanto perdeu naturalmente essa designação. É verdade. E, portanto, a mim só me surpreende é que os adeptos, os clubes, não sejam exigentes para com as direções no sentido contrário. Ou seja, porque é que nós ainda não temos as nossas estruturas a dar o rendimento de patrocínio que é devido? Essa é que devia ser a discussão. E, portanto, em Portugal discute sempre ao contrário. Portanto, não me parece que o Benfica vá perder nada vai ganhar, porque vai manter as instalações, vai ter um outro nome em determinados anos, depois pode ter outros se derem mais. Portanto, acho que isso é uma questão muito positiva. Eu às vezes quando vejo alguns adeptos mais ou menos históricos a chorar nas redes sociais ou no sítio qualquer, parto-me de rir e penso sempre a mesma coisa, quer dizer, porque é que estas pessoas estão sempre em sintonia com o mundo? Portanto, acho muito bem que o Benfica e que todos os clubes procurem mais receitas. Neste tempo elas fazem ainda mais sentido, porque obviamente que os clubes ficaram sem a bilheteira, sem outro tipo de patrocínios, os patrocínios desceram, todo este mundo face à pandemia está em equação, e portanto faz mais sentido que nunca. Agora, para mim, já faz tarde. E acho que é este imobilismo por parte dos adeptos que normalmente condiciona, no mau sentido, as direções dos clubes. Tenho visto aqui algumas críticas, não ao negócio que o Benfica procura, naturalmente, mas sim numa análise mais geral àquilo que são a cedência dos naming rights. Existe aqui algum desconforto até da parte de alguns especialistas pelo facto de serem acordos de longo prazo e dos estádios e das infraestruturas desportivas perderem o seu nome original, às vezes durante mais que uma década. Acreditas que este é um ponto que pode, de facto, ser complicado de gerir por parte dos adeptos? O facto de ser sempre negócios a longo prazo? Por exemplo, estamos a falar aqui, o negócio do City é um negócio é um contrato de 10 anos, que por acaso acaba este ano, mas temos outros contratos de 7, 8 anos. Quem dera aos clubes portugueses que fossem terem essa longevidade e a 15 e terem esse problema, bem arranjariam uma plateia ali ao lado da Torre de Belém para os velhos que lá se quisessem sentar, para, como no tempo das caravelas, ficassem lá, digamos, a lamentar a sorte daqueles que partiam. Portanto, a velhos do Restelo sempre haverá. Agora, eu 10 anos assinava já, quer dizer, dependendo obviamente do preço, em qualquer clube, não é no Benfica, do Sporting, do Porto, é no Braga, é no Guimarães. O problema dos clubes em Portugal é que tem pouco potencial para os patrocinadores. Isso é o que nós devíamos estar a lamentar. Quanto a essa conversa que eu vejo também, que tu aqui estavas a referir, é sempre algo ao lado, quer dizer, essas são as mesmas pessoas que já quando o Estádio da Luz, por exemplo, no caso do Benfica, porque é o que estamos a discutir hoje, foi abaixo, lamentavam que o Benfica ia ficar sem o terceiro anel e que ia perder um estado mítico, onde tinham visto. Agora é o mesmo choradinho em relação a um nome, mas um nome é sempre isso. O nome incorporará sempre
o nome da marca. Portanto, há de lá estar Emirates ou qualquer outra companhia, barra Benfica, ou Benfica isto, como no Porto está o Dragão Caixa. Quer dizer, esse problema não existe e, portanto, é preciso que nós façamos sentir essas pessoas como elas devem ficar orgulhosamente sós. Diogo, esta cedência dos naming rights implica, como é natural, não implica só regalias por parte do clube. Lê-se muito frequentemente que as marcas fazem aqui algumas exigências aos clubes ao qual dão nome, neste caso aos estádios, em que colocam a sua marca, que tem a ver com o próprio comportamento dos adeptos, muitas vezes até os comportamentos dentro de campo. Existe aqui uma espécie de caderno de encargos que os clubes têm de cumprir para que, naturalmente, que a marca não esteja a dar um nome a um estádio que esteja associado a alguma situação menos positiva no futebol. Os clubes também têm aqui que ter noção de que existe já uma maior responsabilidade a partir do momento em que uma marca coloca o seu cunho no nome de um estádio. Sem dúvida, além das receitas recorrentes que os clubes irão ter, neste caso o Benfica, se conseguir 10, 15 anos, mais uma receita recorrente de 5 milhões de anos, que será fantástico, naturalmente que tem que ter a percepção de que para sair aqui do burgo, aqui do nosso país, tem que ter um comportamento completamente diferente. Uma marca vai se associar a um clube, se esse clube trouxer notoriedade, se lhe trouxer a capacidade também de fazer melhores negócios, mas ao mesmo tempo se tiver um bom comportamento. E, portanto, desse ponto de vista até me parece que é perfeito, é juntar o útil ao agradável, é fazer com que todos estejam mais atentos àquilo que é o essencial, que são os bons comportamentos, que são as boas práticas, no limite, de forma a que em Portugal o futebol continue a evoluir, em Portugal o desporto continue a evoluir, e no caso do Benfica, se for o primeiro a dar esse passo, já estamos um pouco mais à frente face àquilo também que são os direitos de centralização da televisão, porque isso também é um ponto importante e que também vai gerar um caderno de encargos, e quanto mais cadernos de encargos tivermos em Portugal, em minha opinião, melhor se tornará o futebol e o desporto em Portugal. Chico, acreditas, o Diogo estava aqui a falar da centralização dos direitos, acreditas que o facto de a próxima negociação relativamente aos direitos televisivos já ser feita de uma forma conjunta pode, de certa forma, limitar aquilo que poderá ser a negociação relativamente aos naming rights, tendo em conta que as receitas dos direitos televisivos já terão de ser repartidas entre todos os clubes da Liga a partir de 2027, 2028? Não vejo isso como um impedimento. Tu vês noutros países onde há negociação centralizada e conjunta de direitos, continuam a haver acordos de naming rights das equipas individuais. Naturalmente, como o João estava a dizer, o potencial é diferente. Não estamos a ver todas as equipas da Liga terem acesso a esse tipo de receitas. Estamos a falar das equipas que têm acesso às plataformas europeias, na realidade, porque estamos a falar de marcas internacionais que não querem só ver o estádio referido, a marca referida nos jogos da Liga Portuguesa, querem ver na Champions e na Liga Europa, por exemplo, e nas ligas que poderão surgir no futuro. Portanto, é uma aposta para entrar nesta altura, e se os contratos forem a 5, 10 anos, não ganham ainda mais com isso. Eu não vejo as coisas tão relacionadas assim. O que poderá impedir, infelizmente, é o que o João estava a dizer, os velhos do Restelo. Parece que em Portugal não há... Os adeptos em Portugal, com todo o devido respeito, não são tão diferentes dos outros. Parece que não podemos fazer certas coisas que já existem há décadas noutras áreas e noutros desportos, porque os adeptos portugueses não gostam. É a mesma coisa com a entrada de capital externo na SAD. É esse o impedimento. Acho que a negociação coletiva dos contratos de televisão é uma excelente ideia, como já vimos aqui noutros programas. A venda dos naming rights é uma excelente ideia também e podem andar em paralelo. José Carlos, deixa-me lembrar que os dois maiores pavilhões de Portugal, de Lisboa e do Porto, o Mel Arena em Lisboa e o Superboc no Porto, chegaram primeiro a esse mundo do que os clubes, que é uma pena. Mas há um caso em Portugal, também estamos a esquecer aqui, do Estádio do Braga, foi durante vários anos o Estádio AXA, inicialmente um acordo de 3 anos, que era 4,5 milhões de euros, não é nada mal, dentro do contexto europeu, e não caiu nada, não é? Os adeptos bracarenses não se sentiram menos identificados com o clube. Sim, Diogo. Só queria dizer que, em minha opinião, os direitos de televisão centralizados
poderá até potenciar os namings, porque a competição vai ficar muito mais com mais capacidade, com mais visibilidade e muito mais organizada. Então, desse ponto de vista, eu acho que os clubes ainda podem potenciar também as receitas do naming em função da forma como o campeonato se irá organizar a partir daí. Eu queria só ouvir-vos muito rapidamente, até porque estamos no final desta primeira parte, sabendo já aquilo que será o valor de intervalo que o Benfica procura em termos anuais para os naming rights do Estádio da Luz, poderemos esperar valores semelhantes para Sporting e Futebol Clube do Porto? É assim, tudo depende. Depende do momento em que se negocia, depende do momento em que esteja o clube, depende da organização. Nós sabemos que o Benfica normalmente tem mais capacidade porque tem mais adeptos e, portanto, desse ponto de vista, o poder negocial do Benfica é superior, mas também já percebemos que quando foi a negociação dos direitos de televisão, que o Benfica deu o primeiro passo e que os dois seguiram e também conseguiram bons contratos. Portanto, não acredito que as diferenças sejam abismais. Agora, tenho a noção de que o Benfica, em termos de poder negocial, tem uma capacidade superior, sobretudo porque tem mais adeptos e porque tem uma força maior e porque em termos mundiais é um clube com mais expressão. Naturalmente, se quiser associar a uma grande marca, essa marca tem que ter uma dimensão mundial e irá procurar aqueles que podem suportar também a sua marca e podem fazer uma boa parceria win-win. Chico. Concordo com o que o Diogo disse, acho que depende um bocado também da negociação que for feita e, mais importante, do parceiro comercial que o clube escolher. O Benfica parece escolher bem, pelo menos à partida, uma empresa global com muita experiência neste tipo de negociações, portanto tem acesso e experiência a lidar com as grandes marcas que poderão ter interesse. Agora depende um bocadinho das marcas, as grandes marcas que estão nisto não apostam necessariamente no maior clube em termos de adeptos. Por exemplo, a Allianz foi para a Juventus, a Juventus é um dos maiores clubes da Itália, mas não foi para Milão. Pode ser que o Futebol Clube do Porto, por exemplo, com mais presença na Champions, já foi organizada lá a Liga das Nações. Depende muito, pode ser um fator positivo. E outro aspecto que não dissemos aqui, que é esta associação com estas marcas, também beneficia, por exemplo, do que aconteceu no ano passado, na Final 8 da Champions. Portanto, poderá-nos até ajudar a trazer essas competições, essas finais para Portugal. João, para terminar. O Benfica só é maior quando se olha numa perspectiva nacional, ou seja, se nós estivermos a olhar numa perspectiva internacional, ter mais 1 milhão de adeptos ou 800 mil, não sabemos, torna-se pouco relevante, porque o que importa mais é a visibilidade internacional. Aí o Futebol do Porto, por exemplo, é muito mais forte, é um clube histórico da Liga dos Campeões nos últimos 10 anos e, portanto, isso, e até mais, mas isso torna-se mais importante. E também poderá ser uma marca mais forte se estivermos a falar de, por exemplo, um patrocinador de caráter regional. Portanto, como dizia o Diogo, e bem, acho que estamos de acordo, isso depende das marcas, depende das suas estratégias e, portanto, eu acho que à partida poderemos considerar os clubes num patamar muito, muito igual, talvez com ligeira vantagem para o Benfica e para o Futebol do Porto em função daquilo que o futebol tem feito nos últimos anos, mas isso é como os direitos vendidos a nós e à Altice. O Sporting acabou por fazer um contrato melhor, também lá meteu um pouco mais quando vendeu os direitos em relação à publicidade estática e outras coisas, e portanto fez um excelente negócio que na altura foi muito, entre aspas, invejado por exemplo, pelo Benfica, e portanto eu acho que perante o naming das estruturas, dos estádios e não só, eu acho que isso vai depender muito, mas em teoria estão todos mais ou menos no mesmo plano. Muito bem, e é de naming rights que vamos continuar a falar na segunda parte deste programa. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico e nesta segunda parte vamos ter então como convidado Daniel Sá, diretor executivo do IPAM e especialista em marketing desportivo. Professor Daniel Sá, muito obrigado pela presença neste jogo económico, por este regresso. Estamos a falar então de naming rights e tendo em conta este passo em frente do Sport Lisboa e Benfica, da Benfica SAD, nesta parceria para conseguir então um contrato de naming rights. O que é que a Benfica SAD terá de ter cautela
para que faça aqui um bom acordo. Até porque estes acordos o que têm em comum é que são sempre acordos com muitos anos de duração e, portanto, qualquer vínculo de longa duração terá de ser naturalmente bem pensado e bem acautelado, não é? Olá, é sempre um prazer estar de volta. De facto, a notícia é muito significativa e esta questão dos naming rights, eu começaria por dizer que não tem grande tradição na Europa e quase nenhuma tradição em Portugal. Ou seja, isto é um modelo de negócio completamente norte-americano, ou seja, praticamente todas as arenas, pavilhões e estádios nos Estados Unidos têm um nome de alguma marca e, portanto, historicamente, os americanos sempre olharam para esta questão dos naming rights como mais uma das formas de trazer receitas para o mundo do desporto. E, de facto, nós não temos tido esta cultura, apesar de em Portugal tivemos aqui pequenas experiências no passado, meias esporádicas, mas há aqui um ponto comum, José Carlos, começando pelo que estava a referir, que é os contratos geralmente são de longa duração, e quando dizemos o longa, nem sequer falamos de 5, muitas vezes fala-se de 7, 8, 10, 15, às vezes 20 anos, que não é nada normal, mas esta medida acaba por surgir pelo facto dos estudos científicos nos dizerem que demora algum tempo, demora alguns anos, até aos consumidores conectarem e associarem a relação da marca com o clube e o próprio processo de habituação, de deixarmos de nos referir ao Estádio da Luz e passarmos a referir ao estádio, seja do que for. E, portanto, tipicamente, a duração longa tem a ver com o facto de garantir a melhor eficácia desse investimento, do ponto de vista publicitário. Ora, que cuidados é que o Benfica deve ter neste processo? Eu acho que a principal questão que aqui há é precisamente a questão cultural, não é? Esta coisa dos benfiquistas, de alguma forma, se poderem se sentir feridos, mas eu honestamente, o mundo muda muito rápido e as pessoas esquecem-se muito rápido. Eu acho que isso é um problema que dura pouco tempo, porque há uns anos o problema era ter patrocínios nas camisolas, quase que era um atentado, manchar, sujar inclusivamente a camisola com o logo de uma marca, e isto é uma Isso coisa... está completamente ultrapassado, não é, professor? Está aceite, e portanto eu acho que neste caso do estádio vai demorar o seu tempo, pode ter os seus obstáculos, mas vai acabar por ser aceito também. O facto de estarmos a viver um período especialmente conturbado em termos daquilo que são a angariação de receitas, pode facilitar uma maior compreensão por parte dos adeptos na necessidade de obter ali uma renda fixa, um valor fixo por temporada? É indiscutível, não há outra hipótese. E vou-vos dizer, isto é o princípio de muitas outras coisas que seguramente vão acontecer. Vamos lá ver, pondo no papel do adepto. O adepto quer um Benfica campeão, isto seria válido para o Sporting, naturalmente, quer um Benfica campeão, quer um grande treinador, quer grandes jogadores e quer grandes estrelas. Num país que tem um mercado de 10 milhões de habitantes e que quer, para além disso, ser competitivo nas Champions e ir às competições, ir à fase de grupos e avançar nas eliminatórias. Mas não quer, digamos, quer proteger de alguma forma esta imagem imaculada do seu clube, sem se vender, digamos assim, a este mundo mais mercantilizado. Ora, nos tempos atuais, isto não é possível. Se quiserem um Benfica puro, então esqueçam um Benfica europeu, porque não é possível. Competitivo, não é? E quando muito ter um Benfica competitivo para Portugal. Ou seja, não há outro caminho. Nós estamos tão longe, em termos de receitas dos principais clubes europeus, estamos tão longe disso, que de facto, se não fosse a arte dos clubes portugueses em saberem vender jogadores, e nós já seríamos uma espécie quase de Chipre ou de Malta das competições europeias. De facto, só a arte e a enorme competência que os clubes portugueses têm conseguido ter nos últimos anos é que ainda nos vai mantendo de alguma forma aqui nesta linha principal. Ora, essa não é a única forma, porque de facto nós também temos que ir às receitas comerciais, não apenas às desportivas, para conseguir nos manter nesta linha da frente. E, portanto, é inevitável, ou seja, é inevitável, e eu acho que os clubes, os adeptos, ainda mais nesta altura de crise acentuada e que bateu muito forte na indústria do desporto, de facto é inevitável que este caminho aconteça. E, portanto, não devemos olhar para isto como
um clube português a vender a alma ao diabo ou coisa parecida, são as tendências da indústria. Ou seja, eu acredito que, inclusivamente, os clubes no futuro tentarão ganhar dinheiro com a sua marca, porque ela é muito valiosa, tem mais de 100 anos, é conhecida pelo mundo inteiro, e vão tentar, seguramente, conseguir novas receitas em áreas que nem têm diretamente a ver com o futebol. Ou seja, não é distorcida a imagem, a ideia de um hotel do Benfica, de uma agência de viagens do Benfica, de determinados produtos do Benfica que não futebol, porque a marca é forte e ela deve ser otimizada desse ponto de vista. Por outro lado, o Benfica, portanto, dá este passo numa altura especialmente complicada, em que, de certa forma, até se pode dizer que a capacidade negocial, o poder negocial, até poderá estar do lado das marcas e do lado das empresas. Este é um risco que os clubes correm ao iniciar este processo de naming neste contexto de maior dificuldade, ou é absolutamente inevitável que assim seja? Este é um negócio muito complexo de gerir, porque em cima de toda a componente empresarial e negocial normal, porque é uma empresa, de facto, este negócio é diferente de todos os outros, porque tem uma componente desportiva que de facto, impacta muito diretamente a maneira como nós sentimos o clube. E sendo nós latinos, temos este problema de uma equipa ganha 4 jogos e, portanto, é uma euforia total e toda a gente está super animada, a equipa não ganha 4 jogos e está tudo em causa e o presidente não serve, o treinador é mau e metade do plantel também não serve. E, portanto, nós, no espaço de semanas, conseguimos passar de um extremo ao outro. E é evidente que isto, de alguma forma, interfere com uma negociação deste género. De qualquer forma, a empresa com quem o Benfica fechou esta parceria para a procura do naming right é um dos maiores players mundiais ao nível não apenas do desporto, mas do entretenimento. Ou seja, estamos a falar de uma empresa que atua em desporto, um pouco por todo o mundo, em diferentes modalidades, em música, em cinema, em moda, inclusivamente até na parte, digamos, espetacular da cozinha, da gastronomia, que também é um espetáculo. Portanto, é um grande player do entretenimento. E, como grande player do entretenimento, produz alguns eventos, tem parcerias com alguns clubes e lida com o mercado dos patrocinadores. E os patrocinadores a este nível não estão tão sujeitos aos 4 empates do Benfica ou às 4 vitórias. Conseguem ter uma análise mais larga, conseguem perceber que o que está em causa, um hipotético contrato com 10 anos de vida, e nesses 10 anos de vida, seguramente que o patrocinador não espera que o Benfica seja 10 vezes campeão e que ganhe 10 vezes a Champions League, conta naturalmente com a oscilação desportiva, períodos de maior fulgor e períodos de menor fulgor, mas a marca está lá, o poder da marca está lá, a visibilidade está lá, portanto, os adeptos estão lá. E, portanto, há ativos que, na prática, podem ser momentaneamente prejudicados pela performance, obviamente que sim, mas num contrato tão longo consegue-se, de alguma forma, salvaguardar essas questões. E o Benfica tem, obviamente, uma gestão profissional, tem um passado recente empresarial de sucesso e uma empresa deste tipo sabe com quem está a lidar, porque estudou minuciosamente esta opção. Têm saído cá para fora alguns valores relativamente àquilo que poderá ser o futuro contrato de naming rights, neste caso associado ao Estádio da Luz e ao Benfica, e um contrato que, preferencialmente, e de acordo com algumas informações que têm vindo cá para fora, também se irá estender ao Benfica Campos, que anteriormente já esteve associado também a uma outra marca, neste caso à Caixa Geral de Depósitos. O que eu pergunto é isto: estes valores que têm saído cá para fora, que compreendem ali entre os 3,75 e os 5 milhões de euros por época, são valores que podem ser considerados possíveis nesta altura, ou o Benfica poderá esperar um bocadinho mais desses valores? Por outro lado, o que lhe perguntaria também é se, a partir desse intervalo de valores que já se conhecem, se poderemos perspectivar aquilo que poderão ser futuros contratos de naming rights para Futebol Clube do Porto e Sporting, tendo em conta que já existe aqui esta baliza de investimento.
Ora, a pergunta é muito pertinente e ela é muito difícil ser respondida em condições normais, no contexto de uma pandemia que já leva um ano, é quase impossível responder. E somando a isto, o facto de não termos histórico em Portugal deste tipo de naming rights. Seja como for, o que é que se pode dizer? O contrato mais valioso em termos europeus de naming rights é o do Bayern Munique com a Allianz Arena, que é um contrato que dá um rendimento médio de 15 milhões de euros anuais. E, portanto, eu utilizaria os 15 milhões de euros do Bayern Munique como a referência que nós temos do padrão europeu a este nível. Tendo em conta que estamos a falar do Bayern Munique e estamos a falar de um clube alemão. E, portanto, naturalmente que quando os números que falam sobre este hipotético negócio para o Benfica apontam os 5 milhões de euros anuais, eu diria que parece ser um excelente negócio, tendo em conta o não termos histórico, o sermos um clube português, digamos, com as diferenças que existem para um Bayern Munique, e parece ser um valor significativo para a estrutura de receitas que nós temos aqui na nossa realidade em Portugal. Ora, 5 milhões de euros anuais, que me parece um excelente valor, é um valor, não é impossível, mas é muito difícil que o Benfica consiga um patrocinador português que o pague. Ou seja, aqui entramos sempre no dilema, o mercado português tem 10 milhões de habitantes, e evidentemente muitas das nossas empresas atuam em mercados internacionais, como é evidente, mas podemos colocar a pergunta: quantas marcas portuguesas estarão dispostas a pagar 5 milhões de euros ao Benfica pelo naming right durante 10 anos? Eu não arriscaria dizer nenhuma, há um punhado delas que eventualmente poderia ser, teriam capacidade para, mas mesmo assim estaremos a falar de uma taxa de esforço muito significativa. E isto, de certa forma, explica a parceria internacional, porque o que esta parceria significa é que se anda à procura de um patrocinador não português, mas de um patrocinador global, como é evidente, internacional, e que vai de encontro às intenções que o Benfica tem demonstrado nos últimos anos de querer projetar a sua marca internacionalmente. E, portanto, é um bocadinho esta a explicação. Portanto, os 5 milhões, do meu ponto de vista, seriam um valor muitíssimo bom neste contexto para ser atingido. Quanto é que Futebol Clube do Porto e Sporting poderiam almejar? E isto temos que fazer sempre a análise, não de hoje, de como é que está o Futebol Clube do Porto e o Sporting hoje e em que lugar da tabela classificativa estão, mas o que é que estas duas marcas foram nos últimos 10 anos e o que é que se pode projetar serem para os próximos 10. E parece-me inevitável que estaríamos sempre a falar de um valor inferior para Futebol Clube do Porto e inferior ainda mais para Sporting, por tudo isto que eu estou aqui a dizer. De qualquer forma, os três clubes tendem a tentar igualar-se do ponto de vista destas receitas, mas quando olhamos para os relatórios de contas dos últimos anos, temos efetivamente comprovado que o Benfica consegue em todas as principais categorias de receitas conseguir valores superiores, e isto mostra de alguma forma que a marca e o seu mercado têm sido nos últimos anos maior do que de Futebol Clube do Porto e de Sporting. Professor, ficamos por aqui. Muito obrigado. Eu tenho a impressão de que ainda vamos voltar a este tema em próximos programas e se calhar não daqui a muito tempo. E nessa altura contarei consigo então para podermos analisar essa vertente de negócio. Muito obrigado então pela presença neste Jogo Económico. Passamos então para as escolhas da semana com os nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e é nesta fase que sabemos então quais são as escolhas dos nossos comentadores. Começamos então pelo Chico. Chico, o número 7 esta semana. Sim, é o número 7, é o número de campeonatos mundiais de Fórmula 1 que tem Lewis Hamilton, que em 2020 igualou o recorde do alemão Michael Schumacher. A época de 2021 começou este domingo com um muito interessante Grande Prémio do Bahrein, que Hamilton venceu, jogando à defesa na parte final, numa corrida perfeita em termos táticos da Mercedes, conseguindo evitar ser ultrapassado por Verstappen num Red Bull que estava muito rápido na parte final da corrida. Acho que vai ser esta a história do campeonato entre estes dois, com o jovem belga de 23 anos a tentar destronar o recordista britânico.
E temos, de facto, neste Grande Prémio do Bahrein, um vislumbre daquilo que poderá ser uma grande temporada de Fórmula 1. Passamos para o teu número, João, o número 2. É o número que neste momento, de internacionalizações que neste momento estamos a gravar antes do Luxemburgo de Portugal, que o Nuno Mendes tem na seleção portuguesa como defesa esquerda, e eu acho que deu para perceber a evolução do jovem jogador, que eu acho que vai ser um dos grandes jogadores mundiais na sua posição. Ele no primeiro jogo com o Azerbaijão não esteve muito bem, e até por isso o Fernando Santos prescindiu de um lateral esquerdo de raiz, e apareceu João Cancelo a jogar nessa posição contra a Sérvia e o Cédric Soares à direita, mas depois ele ainda entrou a tempo de dizer que já tinha gasto os nervos todos no primeiro jogo, e ainda fez aquele passe fantástico, aquele lançamento fantástico para o gol do Cristiano Ronaldo, que não valeu, e face às limitações com que a FIFA organizou este jogo, não vale a pena falar muito nisso hoje, mas mostrou que efetivamente é um grande jogador, com vocação ofensiva, com capacidade, com equilíbrio defensivo também, e portanto ele vem para ficar nos próximos anos, para lutar com o Rafael Guerreiro, e eu prefiro sempre ver um lateral de raiz à esquerda ou à direita do que um jogador adaptado, por muito bom que esse jogador adaptado seja, e no caso de João Cancelo, é um dos melhores laterais do mundo, como sabemos. Passamos então para o número do Diogo. Desculpa, Diogo, o teu número é o 2 e tens aqui toda uma abrangência para este número 2 que tu vais passar a explicar. Eu hoje peguei no número 2 e vou fazer aqui quase um resumo. Em primeiro lugar, Diogo Jota, 2 golos, um jovem jogador discreto, mas muito eficaz e com muita qualidade. Muitas das vezes passa longe dos holofotes, sobretudo porque é mais humilde, mas a verdade é que demonstra sempre que é um grande profissional em termos de trabalho e sobretudo em termos de técnica e de qualidade. Faz sempre a diferença. Depois o número 2 também, referente ao jogo de Sérvia-Portugal, foram duas partes distintas. Uma primeira parte fantástica em que dominámos por completo o jogo e uma segunda parte em que caímos completamente a pique, permitimos o empate e até em certos momentos até chegou a parar a vitória da Sérvia. Já não vou falar do último gol porque falarei um pouco mais à frente. Por fim, o número 2 representa as duas vitórias que a seleção de sub-21 tem ao dia de hoje. Estamos a gravar à segunda-feira. Está a fazer um grande apuramento de grupos no europeu. Já tem praticamente carimbada a passagem para os quartos de final e é mais uma vez a prova de que temos aqui uma geração muito talentosa em que não estão todos os jogadores que podiam estar neste escalão a jogar, porque inclusivamente o João já falou de um Nuno Mendes que está na equipa A, mas a verdade é que demonstramos e temos vindo a demonstrar muita qualidade frente a uma Croácia e uma Inglaterra em que fomos claramente superiores e que vencemos por 1-0 e 2-0 respectivamente, e que nos permite sonhar que finalmente possamos conquistar o título de sub-21. E de facto já estivemos então em duas finais e vamos ver se na terceira final, que esperamos chegar lá, se conquistamos então esse único título das camadas jovens que falta a Portugal, único título internacional. Passamos então para o teu protagonista desta semana, que é Gianni Infantino. Sim, que é o Presidente da FIFA. É inadmissível que numa prova como o Mundial, num apuramento para o Mundial, não existe a VAR, não existe a tecnologia da linha de golo. Estamos a falar da maior prova do mundo de futebol. O Campeonato do Mundo não todos querem estar e é inadmissível o que aconteceu. Um golo em que a bola entra por mais de meio metro, como disse bem Fernando Santos, visível, inclusivamente a olho nu. Devia haver o cuidado da FIFA de providenciar o VAR de forma a que exista a verdade esportiva e que os melhores dentro do campo, efetivamente, estejam na prova máxima das seleções de futebol, que é o Campeonato do Mundo. Infelizmente, tal não aconteceu, mas acredito que este episódio, até porque foi com Cristiano Ronaldo, que irá obrigar, entre aspas, a FIFA nos próximos apuramentos a fazer com que os jogos tenham todos VAR, no limite VAR ou tecnologia de linha de golo, de forma, efetivamente, a evitar este tipo de situações que foram muito complicadas de gerir, inclusive para os órgãos máximos da FIFA. E parecia, de facto, que estávamos na idade da pedra do futebol e recordo que só se apura diretamente nestes grupos o primeiro classificado, o segundo terá de ir a um play-off. João, passamos para o teu protagonista desta semana, que é a seleção portuguesa. Sim, as seleções portuguesas, a de sub-21 e a de sub-21 está numa boa rota. Nós aí há 5 anos, naquela seleção que tinha o William Carvalho, o João Mário, o Bernardo Silva, o Sérgio Oliveira, chegámos lá perto e aliás essa seleção
não tinha o Bruno Fernandes, que ficou de fora, veja-se a riqueza dessa altura, porque não conseguiu caber nos convocados do Rui Jorge. Nós temos uma equipa mais ou menos a esse nível e, portanto, eu penso que depois destes jogos iniciais fica claro que a equipa está para discutir o título com a Holanda e com outras seleções, está também no top europeu e mundial e, portanto, são boas novidades para uma equipa, como nós vemos também pela seleção A, mesmo longe daquilo que é talvez o rendimento que os adeptos em Portugal já esperam da equipa face ao que ela tem feito nos últimos anos, mesmo assim a jogar um pouquinho menos. A verdade é que nesta altura, se houvesse tecnologia da linha de gol, tinha 6 pontos, 3 por cada um dos jogos, num grupo que está equilibrado. Eu lembro que nós estamos a gravar este programa do jogo com o Luxemburgo foi ganhar à República da Irlanda. O futebol ao mais alto, a Espanha ganhou da Geórgia no último minuto, por 2-1, depois já ter empatado em casa com a Grécia. E, portanto, o futebol está cada vez Está a mudar, mais, não é, João? Está, felizmente, as outras Claro. equipas, mesmo quando não têm grandes talentos, há uma coisa que já têm, que é a organização, e essa organização defensiva, com as linhas muito baixas e muito juntas, torna-se muito difícil de desmontar. Portanto, os jogos serão cada vez mais equilibrados no futuro, e até por isso, obviamente, é absolutamente inadmissível que não haja VAR. Eu tenho muitas dúvidas, por exemplo, do gol do Cristiano Ronaldo. Ninguém no mundo inteiro tem dúvidas, a não ser um ou outro velho do Restelo, que até aí existem. Mas eu tenho dúvidas até, por exemplo, no primeiro lance, no lance do primeiro gol da Sérvia, se o jogador que centra a bola não está na posição de fora do jogo, não será por muito, mas pareceu-me. E, portanto, a este nível, felizmente, que depois desta polémica há uma coisa que nós constatamos, é que a tecnologia do gol, o VAR, mas eu nem estaria a falar no VAR, bastava a tecnologia da linha de baliza para resolver aquele grande problema, mas o VAR é hoje, felizmente, já um ponto assente, e nesta altura, quando ele falta, parece que falta tudo ao futebol, e eu acho que sim, que falta muito, e não faz sentido que o VAR esteja fora do apuramento de qualquer grande competição internacional que se faça nos próximos tempos, e daqui para a frente. Chico, e frente à Sérvia não houve VAR, mas houve Diogo Jota. Exatamente como o Diogo Luís já referiu aqui, os 2 golos de Diogo Jota. No final do jogo, com esta polémica toda, estes 2 golos ficaram no segundo plano, quase esquecidos, mas são golos importantes, de cabeça, mostrando versatilidade e excelente movimentação sem bola. Vamos recordar que isto é um avançado que mudou de clube esta época, teve um início fulgurante no Liverpool, mas infelizmente esteve cerca de 3 meses fora por lesão, que afetou... Com o Liverpool a ressentir-se dessa situação, não é, Chico? O próprio Jürgen Klopp já mencionou isso algumas vezes. Já voltou, já fez uma assistência na Champions para o Liverpool e agora 2 golos para Portugal, isto sem saber o que poderá fazer frente ao Luxemburgo. Mas é uma excelente indicação de uma carreira que vai ser muito interessante, diferente de muitos outros avançados e que vai se beneficiar o Liverpool, que ainda está na Champions, que é a única prova realmente onde pode tentar visar o título. E para Portugal, no resto da qualificação, é muito interessante a disputa do lugar também com o João Félix, que é menos consistente, na realidade, como companheiro de Cristiano Ronaldo no ataque. Muito bem. Chico Laxmida, João Marcelino e Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.